Olá, queridos Krakens! Está no ar o primeiro Octapod, o podcast da Kraken Produções. O tema do programa de hoje é Choque de Gerações, um bate-papo com gerações diferentes. Aqui quem fala é o representante da geração Z, Pedro Pavim Sanches. Ao meu lado aqui eu tenho o digníssimo representante da geração Y, André Sanches. E aí, pessoas, como vocês estão? O meu irmão já me considera um tiozão. Por último, mas não menos importante, nosso convidado do dia, representando a geração Baby Boomer, Jamerson Fernando Sanches. Por que só eu com o nome completo? Oi, pessoal. Então, sem enrolar um segundo a mais, soltem o Kraken! Quem diria, hein? Primeiro programa oficial, já estamos no Spotify, por favor, aplausos. Querendo saber logo de cara aqui, só salientando aqui que a gente foi longe para conseguir esse primeiro convidado. O quarto ao lado, já graças à quarentena, foi o máximo que a gente conseguiu. Foi bem difícil, uma missão de insistência muito grande, mas estamos aqui com o nosso convidado e eu já quero saber logo de cara. A gente tá falando de Spotify, como que era ouvir música antigamente, sendo que a gente hoje em dia pega o celular e mesmo sem internet, sem nada, consegue ouvir a música que quiser? Primeiro, eu não entendo essa coisa que vocês falam de antigamente, né? Porque a vida, ela é contínua. Eu ouvi disco daqueles bolachão, depois ouvi CD, depois ouvi pendrive. Hoje eu ouço o Spotify. Não existe esse corte entre a forma de ouvir música, né? Mas é que assim, a gente tá falando de gerações diferentes, sim, você passou por todas elas. Eu tô querendo saber como que era antigamente, quando eu digo assim, você nasceu em 62. Isso. Como que era ouvir música em 70? Como que era ouvir música em 80? Eu, por exemplo, quando eu nasci, eu me lembro de ter os meus Discmans. Eu gostava de ouvir com fone na rua. E isso era o máximo que a gente conseguia de mobilidade, assim, na música. O que mudou substancialmente, não é que mudou, vem mudando aos poucos, é o acesso e a quantidade. Antes você comprava um disco ou um CD mesmo, eram 12 músicas. E o comum é que do disco de um artista que você gostasse, tinha 2 músicas que você gostava, o resto praticamente você acabava não ouvindo, né? E você tinha o acesso muito limitado a músicas. Se você for pular aí para a década de 90, que tinha CDs, né, aqueles que você gravava, você conseguia gravar em formato MP3, você gravava lá 300 músicas. Isso já aumentou muito essa disponibilidade. E hoje nem se fale, né? Tá aí, eu acho que uma das maiores diferenças que as gerações, principalmente que estão nascendo agora ou no máximo nos anos de 2010, vão perceber. Essa parte aí o disco tinha no máximo 12 músicas, quando muito aquele disco que eu acho que a gente conversou num outro papo, né, pai, que tinha 13 músicas. E hoje, o que a geração vai entender quando você tem um número limitado de 12 músicas para ouvir, e quando na verdade você pode ir lá na playlist do Spotify e colocar ilimitado 400 mil músicas e falar, é isso daí, essa é a sua playlist sertanejo. Enquanto sertanejo era só aquele lançamento de 12 músicas no ano e espera o próximo. Talvez essa seja a maior diferença, né? Se você for reparar entre o antigo e o agora. E não precisa nem ir muito longe, porque se for para pensar, não tem nem 15 anos que a gente conseguiu, como meu pai disse, fazer os discos virgens virarem os discos de música. Então, passou de 12 músicas para, vamos dizer, 25 músicas. Nossa, que evolução! A gente já ficava louco por isso, já tinha 1 milhão de CDs, consequentemente veio a pirataria junto, daí começou a ter uma maior variedade de músicas e acabou que estamos aí com o Spotify hoje em dia. Olha, é importante, né, a respeito de você fazer o sua própria mídia, né? Que lá na década de 70, que foi quando eu comecei a entender alguma coisa, a gente tinha acesso à fita cassete, né? Muitos de vocês viram só em Nem fotografia, sabe. né? A gente, numa fita cassete, você conseguia gravar lá 15, 16 músicas. Só que o grande problema não é o tamanho da mídia. O grande problema era o acesso à música. Porque de onde você conseguia gravar isso aí? Primeiro, gravadores de baixíssima qualidade e você gravava de um disco, né? Tinha o famoso 3 em 1, que era um aparelho que tocava disco de vinil, fita e tinha um rádio. Então ali você conseguiu o milagre
de ficar esperando no rádio começar uma música que você gostasse, torcer para que o locutor informasse antes o nome da música, né? Para você gravar. E mesmo assim você gravava e corria risco de ter propaganda no meio, de cortarem na metade a música. Então o maior problema não era a quantidade, embora também seja, mas era o acesso. Hoje você entra aí no Spotify, você põe o nome da música ou do artista, você tem uma infinidade, né? E isso gerava na gente uma coisa que hoje melhorou muito. Gerava uma certa segmentação. Você acabava sendo, sei lá, fã de um tipo de música. Tipo assim, eu sou fã de rock. Por quê? Porque daí você ia procurar discos de rock. Você não podia ser fã de tudo, porque você não ia ter acesso a tudo. Então era comum você ter um amigo que era o roqueiro. Então ele tinha um monte de discos de rock. O outro, MPB, ele tinha um monte de MPB. Era mais segmentado. Hoje você consegue gostar de funk e música clássica ao mesmo tempo. Ser mais eclético, né? Também, terminando esse assunto aí da mídia, tem a ver, mas não tem a ver, a velocidade com que elas se renovam, né? Porque falamos aí do disco, da fita cassete, do CD, isso demorava às vezes décadas para mudar de uma mídia para outra, enquanto hoje, em alguns anos, você dá um pulo e parece que quem viveu isso há 2 anos atrás já tá considerando coisa do tempo das cavernas. Eu digo isso porque eu tava vendo um vídeo no YouTube, eu tenho muitos DVDs ainda físicos, e o cara tava explicando que quando você tem lá o seu filme digital no computador dele, será que existe ainda DVD? Ele falou assim, eu falei, nossa cara, o DVD foi há 5 anos atrás, como que você ainda pergunta se ainda existe DVD? Então essa velocidade da mudança de mídia também está cada vez mais rápido. E eu vou mais fundo ainda com essa mudança de mídia, que a gente começou de novo ter uma moda de discos. Eu não sei se por causa da nostalgia ou se pelo fato de coleções, mas voltou. Tá em moda de novo disco. É uma questão dos puristas, né? Porque o som... Eu diria os saudosistas. Não, purista mesmo, porque o som do vinil, ele é mecânico. É a vibração de uma agulha de diamante nos sulcos do vinil que fazem um som mecânico. É a mesma coisa que as cordas vocais, a mesma coisa que um instrumento. Já o som do CD para frente é digital. Então ele é um som falso, na verdade, né? Já eu gostaria muito de ter feito essa coleção de vinil quando agora o pessoal começou a ter, mas como era muito caro o disco de vinil em si e os reprodutores de vinil, nem lembro mais agora como fala a reprodução do disco de vinil. Enfim, eu comecei a comprar CD de novo, falei, minha coleção vai ser uma coleção de vinil mais barato, vai ser de CD. Só tem uma coisa importante, né, que tudo na vida tem os dois lados. Se hoje o acesso é o lado positivo dos dias atuais, né, você tem um acesso infinito a músicas, também sucateou a qualidade. Porque antigamente você não ia comprar um disco daquele muito ruim, porque, como o André falou, o custo do disco de vinil era alto, e você não ia comprar porque ouviu uma musiquinha lá qualquer, não vou citar nomes aí, você não ia comprar aquilo lá, né? Hoje você tem o acesso sem comprar, né? Ou mesmo você assina uma mídia aí e consegue ouvir tudo. Então você disponibiliza para o seu ouvido muita sucata também, muita porcaria. E o principal, né? A mídia, ela consegue vender hoje com uma força tão grande que você acaba comprando muita porcaria, ocupando espaço da sua vida com muita coisa, muito lixo. Se quiser pode citar as porcarias, viu? Aqui a gente tem liberdade de opinião. Não, eu não cito porque eu acho que porcaria é de cada um. Então eu estaria ferindo o gosto de alguém, e gosto é pessoal. Já falamos bastante de música, gostaria de voltar para um assunto que, assim, ele é muito atual e ele se renova sempre, assim como as músicas. O linguajar, gírias, a gente hoje em dia ressuscitou uma gíria, por exemplo, o ranço, que já era usado há muito tempo. Muita gente não usa e muita gente usa. Eu gostaria de perguntar, principalmente pro Jamison, por que as nossas gerações falam ruas e colegial, enquanto as gerações mais antigas falam, é lá na 3ª quadra, lá na 4ª quadra. E também quando vai falar do colegial, fala quando eu tava no ginásio. A minha geração usava os termos rua, usava e usa, né? O termo rua, é que rua e quadra são coisas distintas, né? A quadra, ela vem de cidades planejadas. Cada quarteirão, ele é quadradinho e tem 100 metros aproximadamente cada trecho, né? Então, quando você fala em quadras,
você está falando de uma cidade planejada, né? São só termos distintos. E regionalismo também. E em São Paulo a gente põe as coisas no lugar e a galinha bota ovo. No Rio as pessoas botam as coisas no lugar e galinha põe ovo. Então é regionalismo isso aí, não tem a ver com geração não. Tem alguma gíria atual que você usa? Tipo, o próprio cipá, que muita gente do interior usa, que é o talvez, pra quem não sabe. Tem alguma que você aderiu? Eu sei que ele gosta bastante do Castelli. Castelli só. Gíria, como tudo, é cíclico. Tinha uma gíria que era de antes da época que eu era adolescente, que era o bacana. O bacana... Mas bacana eu uso até agora. Calma, é o que eu estava dizendo. O bacana era uma gíria muito forte na década de 50, 60. Aí em 70 estava por fora. Pode pá. Já usei outra gíria. Hoje o bacana voltou. Sabe, hoje que eu digo, de alguns anos para cá, o bacana voltou a ser usada. E bacana é uma palavra que na década de 70 e 80 a gente torcia o nariz como vocês torcem hoje para coisas que a gente fala, mais antigas, né? As pessoas redescobrem as coisas, basta cair no gosto de alguém que hoje vocês chamam de influencer, né? É o bastante para passar a ser usado. Então não tem gíria de hoje, gíria de ontem, né? Elas são cíclicas. Eu queria puxar esse gancho dos influenciadores e dos youtubers. Por que assim, eu me incluo nisso também. Por que a gente, de um modo geral, que tem acima de 25 anos, eu tenho 24, mas eu já estou me considerando acima de 25, por que a gente considera o sucesso como profissões tradicionais? Ah, meu filho é advogado, meu pai é médico. Por que isso se tornou a fórmula do sucesso quando tem muita gente fazendo sucesso sendo influenciador, sendo youtuber, sendo as novas profissões? Castelli? As coisas, elas têm que ser consolidadas, né? A profissão hoje de youtuber, de influencer digital, essas coisas, é muito recente. Outro dia mesmo a gente estava conversando sobre filme, né? E até o André comentou que um determinado filme, ele nasceu clássico já, né? Ele até falou entre aspas mesmo, porque o clássico é um filme que fica atemporal, né? É um filme que você assiste hoje, você assiste Verão de 42 e você gosta, né? Aí você percebe que é um clássico. Isso que você está falando, essas profissões são muito recentes, então as pessoas têm uma tendência, principalmente as pessoas que viveram um pouco mais e que vivenciaram dificuldades como desemprego, como falta de segurança no trabalho. Dá um certo descrédito, né? Eu não diria descrédito, eu diria incerteza. Do ano 2000 até 2007, 2008, pouco se ouvia falar de youtuber. Se é que se ouvia falar, a coisa tá andando muito rápido. Não existia ainda. O YouTube foi criado em 2005 e os youtubers começaram em 2009. É aquela história de uma coisa que com o tempo acaba se solidificando, né? E você dá mais propriedade para aquilo porque aquilo tá há muito tempo. Na verdade, a coisa tem que realmente criar uma identidade sólida. Estou dizendo isso porque, assim, por que eu já fui questionado por isso, né? Por que os pais têm essa necessidade que o filho tenha uma profissão dessas mais tradicionais? Não é que ele tenha necessidade. O pai quer que o filho seja feliz. E ele sabe que a felicidade passa por uma estabilidade financeira. É muito romântico falar que dinheiro não traz felicidade, mas não traz realmente. Mas a falta dele, com certeza, traz infelicidade, né? A dificuldade financeira, ela traz problemas. Inicialmente, o pai, ele espera que os filhos consigam alguma coisa que já é sólido, a ideia de que aquilo vai dar certo. Então, eu entendo, mas hoje você pega aí youtubers que ganham milhões, mas para cada um que ganha milhões você vê centenas que estão patinando, né? Mas aí também a gente emenda com um conceito de sucesso, né? Ser bem sucedido. E vem aquela história de que nem todo mundo tem um restaurante muito bem sucedido e tem outros que têm restaurantes menores, mas que também trazem dinheiro. Também tem que ser discutido a percepção do sucesso entre as gerações. Porque algumas gerações acham que o sucesso é só você ser o melhor naquilo, você ser o que se destaca, e não às vezes você ter um nicho em que você tem bastante seguidores ou pessoas que te trazem um retorno. Também tem muito disso, sabe? Aquele sucesso o sucesso que você vai alcançar só se você for o melhor e o top daquele seu ramo.
E aí eu acho que também volta para o assunto do influencer e youtuber que ainda não é sólido, então tem esse certo preconceito, né? A ideia eu acho que não é de sucesso, para começar. Eu não gosto dessa palavra sucesso, que ela é muito mal empregada. E segundo, não é uma questão de sólido. O que eu disse é uma questão do novo. O novo, ele tem que se solidificar. O que acontece? Nós não sabemos como é que vai ser daqui a 5 anos, porque 5 anos nessa época que nós estamos vivendo é uma eternidade, né, em termos de avanço. Nós não sabemos qual vai ser o quadro dessas profissões novas, essas profissões digitais aí, de youtuber, influencer, podcast, essas coisas. O que me preocupa nesse caso é a ideia de que foi um boom agora, então você vê todo mundo, você vê criança aí de 10 anos querendo ser youtuber, querendo viver disso, né? Porque querer ser, brincar disso é legal, mas assim, querendo viver disso, e eu imagino que a coisa vai acontecer assim. Agora vai cair um monte de coisa aí no mercado, né, em cena, e vai chegar um momento daqui a 5, 6 anos que isso vai se solidificar. Então, vai ter um filtro. Muito do que apareceu hoje, eu trabalhei em banco a vida toda. Na década de 90, se não me engano, comecinho da década de 90, tinha mais de 800 bancos no Brasil. Hoje se resumem a 6, 7 dos comerciais. E é isso que eu acho que vai acontecer. Hoje, tudo que se põe na rede está sendo consumido, porque também é novidade para quem assiste, para os ouvintes. Só que isso vai ter a seleção natural. As coisas que dão certo, o que é dar certo? Dar certo é cair no gosto público. Tá? Mas cair no gosto não é você assistir hoje e achar engraçado. É você ser um seguidor fiel. Tudo que você vê daquela pessoa, sabe? Você gosta. Um exemplo, o stand-up. Eu gosto do Fábio Rabin, que meus filhos não gostam. Mas enfim, eu gosto da forma que ele se coloca, eu gosto do tipo de piada que ele faz. Eu pego um vídeo dele, eu tenho certeza que eu vou gostar, sabe? O máximo, se for fraco, vai ser nota 7. É um cara que para mim vai ficar, para mim, pro meu gosto. Em compensação, tem muitos outros que hoje eu ouço que eu vou parar de ouvir. Talvez daqui a 30 anos se solidifique ao ponto dos novos pais falarem: por que você quer ser isso, você não quer ser youtuber, meu filho? Pode ser. Assim como o meu pai falou que 1 a cada 1 milhão se dá bem, é igualzinho. Jogador de futebol, 1 a cada 1 milhão. Para quantos Zezinhos tem um Neymar? Por falar em sucesso, eu vou fazer uma pergunta aqui para todo mundo da mesa. E quando ele vem com essas perguntas aí, é que o computadorzinho tá virado para ele, é bucha. É bucha para namorar. Como que era SMS, mensagem de texto, WhatsApp, essas coisas são muito recentes, né? Tudo bem, tínhamos a ligação para fazer e conversar do mesmo jeito. Como que era assim para ter esse vínculo pessoal com as pessoas do seu ciclo de amizades, do seu ciclo de namoros? Isso era completamente diferente, né? Era o famoso presencial, né? Não tinha... Isso eu estou falando lá na década de 70. Década de 70 não eram todas as casas que tinham telefone. E quando você conseguia comprar um que era caro, você pagava caro e esperava 2, 3 anos instalarem. Essa coisa de ficar pendurado no telefone foi um pouco depois. E as coisas avançaram à medida que a tecnologia avançou, né? Na minha infância, adolescência, o pessoal frequentava muito clube. Clube numa cidade era uma coisa necessária, porque era uma forma de você encontrar as pessoas, encontrar várias pessoas. Era o grupo de WhatsApp de hoje. Era o grupo de WhatsApp de hoje. Tinha gente que tinha o seu grupinho lá, isso era o mais comum, né? Um grupinho lá de 7, 8, 10 pessoas. E tinha gente que flutuava entre os grupos também. Eu dei só um exemplo, né? O clube era um ponto de encontro, era um aplicativo que a gente tinha na época, era um clube. Hoje você vê os clubes estão morrendo. As pessoas que iam para os clubes hoje moram em condomínios que tem piscina. Pronto, você já cortou metade da necessidade do clube. O clube tinha baile. Numa cidade normalmente os bailes eram no clube, era ali que você ia. Hoje tá cheio de balada nas cidades. São coisas que vão sumindo que não faz mais parte. Eu acho que fugindo um pouco das perguntas e respostas, para não ficar tanto inquisição assim, também queria ouvir um pouquinho do lado de lá para cá, né? A gente tá muito da nossa geração questionando a de lá, mas eu acredito que também os ouvintes da geração de lá querem ouvir a de cá, né? Qualquer coisa que surgir aí, também para a geração Baby Boomers, perguntar para as gerações X e... já esqueci,
Caguei pra essa classificação. Não seria pergunta, né? Seria mais umas colocações, umas reflexões a respeito do que a gente está conversando. É comum a gente ouvir dos filhos e dos mais novos o seguinte: no seu tempo, não existe meu tempo é hoje. O meu tempo é desde que eu nasci até o dia que eu morrer. Eu queria entender, né, o porquê que vocês... O que leva vocês a acreditarem que nós não entendemos de YouTube porque eu tenho 57 anos, então... Ah, não, mas eu não sinto a mesma coisa que você. Lógico, porque eu tenho uma outra cabeça, uma outra bagagem. E posso dizer que o André sente em relação a um YouTube, o Pedro, com 3 anos menos, sente diferente. Eu queria entender por que vocês acham que as gerações anteriores, elas estão tão por fora. Não é, na verdade, uma questão de estar por fora, é uma questão de um sentimento diferente a alguma coisa. A gente pode estudar uma vida inteira a Segunda Guerra Mundial, que a gente nunca vai entender, por mais que a gente entenda todos os detalhes sobre ela, a gente nunca vai ver e sentir como alguém que estava nas trincheiras, alguém que passou por aquilo, porque ela viveu aquilo no momento presente dela daquilo. Então é a mesma coisa, não é que você não entenda o YouTube, mas você com 50 anos ver o YouTube no mesmo momento em que neste ano a pessoa de 20 anos vê o YouTube, como você disse mesmo, bagagens diferentes e percepções diferentes, o gosto é diferente. Gosto, digo assim, a própria biologia, com os anos as papilas gustativas perdem ou mudam, ou você tem mais gosto por vinho e etc. Então você com 50 anos vai ver como uma coisa e eu com 20 vou ver com outra, e eu que nasci agora vou ver isso como uma realidade que já faz parte desde o ano em que eu nasci, enquanto você não. Então não é que acho que vocês não entendem, mas sim cada um tem uma percepção diferente por causa da geração e do ano que nasceu. Não, eu concordo com você. O que eu questionei não foi isso, inclusive isso foi a minha colocação. O que eu questionei foi o seguinte: vocês se apropriam do YouTube como sendo uma mídia do seu tempo. Este tempo é meu também. Esse tempo é do seu avô, que tem 90 anos e tá lá no Facebook. Sim, quanto assim eu concordo que são de ambos os tempos. É dos dois, porque os dois vivenciam esse tempo. Mas eu digo quanto à percepção. Era isso que eu ia falar, porque o que a gente acaba observando é que a maioria das pessoas mais velhas não evoluíram assim como você. Não evoluíram assim como familiares que têm 90 anos e têm Facebook. A gente mesmo tem familiar que tem menos de 90 e não tem um Facebook, não quer mexer num Facebook e não quer ter um celular para se comunicar. Tem um celular de botãozão ainda que só serve para ligar. Eu acredito que a evolução foi uma coisa muito boa para as pessoas que são mais velhas também. Tem gente que ela se auto-intitula, eu sou de geração passada, eu não faço parte desse mundo. Então, essas pessoas acabaram mostrando pra gente um pensamento muito antiquado. E a gente acaba não levando em consideração que a maioria evoluiu junto com a gente. Não foi só esse pessoal que ficou pra trás. E mesmo evoluindo, essa forma que você disse dos familiares que entraram nessa nova era e tem Facebook, etc., é aquela história, viveram muito mais tempo do que a gente sem isso. Por isso que eu digo que a percepção em relação a ter isso no dia a dia é totalmente diferente, porque viveram muitos anos sem e agora aprenderam a viver com, enquanto a gente sempre teve isso presente. É isso que eu estou dizendo. Você vê a diferença do que você fala. Vocês têm isso presente. A gente aprendeu a viver com. Não é. Nós entramos e nos interessamos talvez por assuntos diferentes, por conteúdos diferentes. É o nosso tempo. O seu avô, que foi quem eu citei, com 90 anos, ele tem Facebook, ele tem WhatsApp e ele interage mais que eu. Então, quando fala pessoas mais velhas, eu não concordo com esse termo, porque eu sou mais velho que seu avô, com 30 e tantos anos a menos, porque eu não interajo no Facebook nem 1/10 do que ele interage, sabe? Então, ele é uma pessoa com mais idade, mas não é mais velho, né? Assim como eu poderia falar, você se apropriou do meu gosto pelos filmes antigos. Não, os filmes antigos estão aí.
Você descobriu. Mas você concorda comigo que aquele cara que assistiu Star Wars em 1977, o primeiro Star Wars, ele saiu do cinema, ele viu aquilo acontecer, ele viveu aquilo daquela forma, jamais, por mais que eu goste e ache um clássico, eu nunca vou entender o que é aquele sentimento tendo assistido Star Wars na década de 2000. Mas você vai conseguir passar perto de entender isso quando você assistiu o Jurassic Park e viu aqueles dinossauros, que já é uma tecnologia infinitamente superior. Eu vi Star Wars que os caras usavam cabo de vassoura pintado de tinta fluorescente. Depois eu vi o King Kong da década de 80, que eles usaram os motorzinhos dentro da cara do gorila para fazer os movimentos da pele. E vi o Precioso lá, do Senhor dos Anéis, que o cara fazia os movimentos e eles, através do computador, eles criaram um personagem, né? É uma sequência. Eu vivi aquela época e continuo vivendo. Batemos bastante papo sobre gerações. Se vocês gostaram, por favor, comentem com a gente. Deixa um gostei se você estiver vendo pelo YouTube, porque esse programa pode ter uma parte 2 se vocês demonstrarem que gostaram. E também não se esqueça de compartilhar esse programa com seu pai, mãe, tios e avós, para eles darem a opinião deles sobre o que eles acham desse choque de gerações. E como tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao fim do programa. Você tá mandando a gente embora, é isso? Tô mandando vocês embora, já cortei todo mundo aqui. Agradeço novamente a presença do nosso convidado Jamison. Agradecer também a presença do nosso convidado Jamison. E agradecer o convite dos meus convidantes, Pedro e André. Peço que sigam a gente lá nas redes sociais. Kraken.produções no Instagram. E Kraken Produções no Facebook. Eu fui Pedro Sanches. André Sanches. E até uma próxima, pessoal. Valeu, Krakens.